Seu marido ou namorado vive mexendo no celular e isso acaba te incomodando, seja porque você sente que não é a prioridade, seja porque ele deixa de fazer coisas importantes para usar o celular de uma forma desequilibrada ou por outros motivos. Nesse vídeo vamos conversar sobre isso. E também vou te dar 3 dicas que vão te ajudar a lidar com essa situação. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, é importante olharmos para você. Depois, conversaremos sobre o outro e sobre as dicas que vão te ajudar nesse momento. Você já parou para se questionar o que isso representa para você? Por que ele mexer no celular ativa algo dentro de você? Às vezes é um sentimento de não se sentir a prioridade do outro. Às vezes você se sente rejeitada, às vezes você se sente abandonada. Pode existir também um sentimento de injustiça, de ver ele lá mexendo no celular enquanto você está cuidando da casa ou dos filhos. Então para se questionar. De que forma ele ficar mexendo muito no celular mexe com as suas emoções? O que ativa dentro de você? O que te causa? Qual é a emoção que vem? Qual é a sensação que vem? Quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos diante disso? Depois de fazer essa identificação, acolha os sentimentos que surgirem, essa sensação, independente de qual seja, acolha isso que você está sentindo. Diga para você mesma que está tudo bem você se sentir dessa forma. Que você é um ser humano comum, que tem os seus desafios. Que está tudo bem que talvez você se sinta abandonada, rejeitada pelo outro. Que talvez você ache injusto ele estar ali se divertindo enquanto você está tendo que resolver um monte de coisa. Ou quanto te preocupa o fato dele estar ali no celular e dele não estar buscando algo melhor, dele não estar se trabalhando, dele não estar buscando se desenvolver. E também é importante que você tenha um diálogo com você. Será que eu estou fazendo tempestade em um copo d'água? Ou realmente esse comportamento do outro está sendo prejudicial para o nosso relacionamento? Pelos motivos X, Y ou Z. É importante que você nomeie esses motivos. Provavelmente você já tentou conversar com ele e nada adiantou. E se esse é o seu caso, talvez seja porque você não tenha conversado com ele da melhor forma possível. Mesmo que você tenha dado o seu melhor. Tem um vídeo que eu gravei sobre comunicação e esse vídeo com certeza vai te ajudar. Eu vou deixar aqui nos cards para que após assistir esse vídeo, se você tiver interesse, você olhe como você pode se comunicar de uma forma mais assertiva. A comunicação é um dos pilares mais importantes dentro de um relacionamento. É através da comunicação que discussões podem se intensificar ou serem amenizadas. É através da comunicação que vocês conseguem chegar em um ponto em comum ou que vocês vão achar que um não está entendendo o outro. E não vão se sentir respeitados, não vão se sentir ouvidos, não vão se sentir compreendidos um pelo outro. Mas nesse vídeo que estamos aqui agora, é importante que você saiba que quando você bate de frente com o outro, ele pode se sentir atacado e isso pode gerar mais resistência. E ao invés de você obter a colaboração do outro, você vai obter mais resistência do outro a fazer aquilo que, nesse caso, provavelmente seria bom para os dois. Você já parou para se questionar por que ele faz esse uso excessivo do celular? Qual vazio ele pode estar tentando preencher? Tem uma frase que diz o seguinte: todo vazio esconde uma falta. Sabe quando alguém come compulsivamente? O que essa pessoa faz muitas vezes? Ela come as próprias emoções.
Às vezes é um sentimento reprimido de raiva, às vezes é uma tristeza que ela não quer olhar, às vezes é uma situação que para ela é desafiadora e ela não consegue naquele momento lidar com isso e aí acaba descontando na comida. Quantas pessoas hoje não estão olhando para as próprias emoções, não estão olhando para os próprios desafios e aí acabam descontando na comida, no uso excessivo do celular, em vícios diversos. Então, é importante que, se for possível, você busque compreender qual o real motivo do outro utilizar em excesso o celular. E também é importante que você observe que o outro é um ser humano comum, vivendo com os desafios de um ser humano comum, com os desafios que ele tem, assim como você tem os seus desafios. Então, algo que às vezes você olha, você tem uma determinada mentalidade, você acha que a pessoa faz isso pelo motivo X ou Y, às vezes não é isso. Às vezes é muito mais profundo do que a gente vê de forma superficial. Então é importante que exista menos julgamento e mais observação e análise, procurar compreender, procurar entender. Isso não quer dizer que você vai ter que conviver com isso para sempre, mas que você precisa compreender o que isso representa na vida daquela pessoa. Mas que seria interessante que você buscasse compreender o que aquele excesso está representando na vida daquela pessoa. Será que é uma preocupação com as contas? Será que é alguma outra dificuldade? E tenha muito cuidado também nesse processo para você não se tornar a mãe do seu namorado, do seu noivo ou do seu marido. Porque muitas mulheres acabam confundindo um pouco isso, não é feito de forma consciente, mas acabam tratando o companheiro como se ele fosse o filho delas, ainda que elas não tenham filhos ainda, ou não queiram ter filhos. Mas elas se comportam muitas vezes como mãe, e esse comportamento de cuidar do outro, de olhar para o outro como se fosse uma mãe, desequilibra o relacionamento. Essa atitude de às vezes querer controlar quanto tempo ele passa no celular. Isso não te impede de sentar e ter uma conversa madura com ele. Mas você sempre precisa estar atenta de que lugar você está fazendo isso. É de um lugar de querer mandar, de querer comandar? Ou é de um lugar de, poxa, eu estou observando o que isso está fazendo mal para o nosso relacionamento. E eu quero conversar com ele a respeito disso. Ou é de um lugar de, eu quero mandar em você, eu sei mais que você. Como se o outro não tivesse condições de tomar as próprias decisões. Como se o outro sempre precisasse de você para auxiliá-lo em determinadas decisões, ou quem sabe até em tudo. Quantas mulheres até hoje querem escolher a roupa que o marido vai usar? E eu não estou falando quando você faz uma sugestão ou você diz que ele fica tão bonito com determinada roupa, mas quando você literalmente quer controlar que ele use a roupa X, Y ou Z. E talvez você não seja assim, mas talvez você conheça alguma mulher que é assim. E isso, como eu falei, vai tornando a dinâmica do relacionamento disfuncional. Porque às vezes você se coloca no papel de mãe e ele fica no papel de filho. E mais cedo ou mais tarde, se essa é a sua situação, você vai se sentir sobrecarregada, cansada, vai sentir que não tem um homem ao seu lado, mas sim alguém para você cuidar, alguém que você precisa estar o tempo todo preocupada. E não é isso que você quer. Eu sei que não é. É importante também que você observe que às vezes isso já se tornou um vício para o outro. E nem sempre a pessoa consegue se libertar desse excesso sozinho ou sozinha. Às vezes é necessário a ajuda de um psicólogo, mas para isso o outro precisa enxergar isso como um problema e querer mudar. Porque se só você quiser que ele mude, de nada adianta. Porque o processo de recuperação, o processo de cura, o processo de transformação, ele exige que a outra pessoa queira também. Se é só você que quer, mas a pessoa que mais está precisando não está querendo, então é importante que você esteja consciente disso.
Agora vamos para as 3 dicas que vão te ajudar a lidar com essa situação. Primeiro, faça uma reunião de acordos. Nessa reunião de acordos, você vai comunicar a ele, perguntar qual seria o melhor dia, o horário para vocês fazerem essa reunião. Você vai fazer um jantar para ele, de preferência com a comida preferida dele. Não precisa ser um jantar, caso seja em outro horário, mas que seja preferencialmente uma das comidas preferidas dele ou a comida preferida. Então, após esse jantar, esse café da manhã ou esse almoço, você vai ter uma conversa sincera com ele e vai expor aquilo que você está sentindo. Vai expor as sensações que causam em você quando vê ele utilizando muito o celular, como isso mexe com as suas emoções. E vocês dois juntos vão estabelecer um limite de tempo de tela. E uma consequência caso esse limite não seja respeitado. Inclusive, essa reunião de acordos é uma reunião que todos os casais deveriam fazer para estabelecer o que é importante para o bom funcionamento do relacionamento. Você pode mostrar para o outro como isso está te afetando e também mostrar para ele como isso está afetando a sua forma de enxergar ele. Se isso por um acaso diminui a sua admiração por ele, você pode comentar isso com ele. Tudo isso feito de um lugar amoroso. Não é de um lugar de julgamento, mas sim mostrando como você se sente. O que isso gera em você. Não é um momento de criticar, de condenar, nem de julgar o outro. E nessa etapa, tenha paciência, porque são raros os casos de que a pessoa ela consegue mudar da noite para o dia. Ainda mais se um comportamento ele já estiver muito enraizado. Então, embora seja possível sim haver essa transformação nesse sentido da noite para o dia, é pouco provável. Então, não crie esse tipo de expectativa. E também seria importante, se o outro estiver aberto a fazer isso, que ele observasse os seus próprios comportamentos e percebesse se a diminuição do tempo de tela acaba gerando um outro comportamento dele que é diferente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a pessoa ela para de usar o celular em excesso, mas ela começa a comer demais. Ou de repente começa a jogar demais. Ou seja, consegue equilibrar um lado, mas acaba desequilibrando o outro. Então, sabendo que são raríssimos os casos de pessoas que mudam da noite para o dia um determinado comportamento, saiba que podem existir recaídas, mas ainda assim a consequência deve existir. Lembra que eu te falei que na reunião de acordos vocês vão estabelecer uma consequência para caso ele não cumpra aquilo que ele se comprometeu? E aí vocês podem definir qual vai ser essa consequência. Tem casais, por exemplo, em algumas situações que eles estabelecem que a consequência vai ser um dar ao outro X valor. Por exemplo, você usou, 5 horas hoje o celular e você não trabalha com o celular, você só usa para lazer. E aí, como você ultrapassou o limite que a gente tinha dito que seriam até 3 horas diárias, você vai ter que me pagar R$100. E isso é apenas um exemplo, porque tem alguns casais que fazem dessa forma. Mas tem diversas outras coisas que podem servir como consequência. Vocês dois poderão pensar juntos em qual seria uma consequência que seria justa. Não precisa ser necessariamente a consequência voltada para a questão financeira. Pode ser outros tipos de consequência também. Mas é importante que quando esse limite for quebrado, que a consequência ela também seja aplicada. Porque senão isso fica apenas como uma sugestão e não é um limite. E é importante que aquele limite ele tenha concordado também, tá? Que vocês encontrem um ponto de conexão. Não é um limite no sentido, eu estabeleço esse limite, você simplesmente tem que cumprir. Não é assim, a outra pessoa ela também tem que estar ciente, também tem que concordar com isso. E às vezes o diminuir o uso do celular pode ser no momento em que vocês estiverem juntos. Vocês, enquanto casal, é quem irão definir aquilo que é melhor para vocês. Aquilo que vai ajudar o relacionamento de vocês.
aquilo que vai aumentar a conexão entre vocês. A segunda sugestão é que você se torne mais interessante. Olhe um pouco mais para você e tire um pouco o foco do outro. Muitas mulheres acabam pensando demais no parceiro, no que o parceiro deveria fazer ou deixar de fazer, ou às vezes se sentem negligenciadas pelo outro. Só que elas mesmas não estão olhando para elas. Elas não estão se cuidando, não estão se valorizando, não estão se respeitando, não estão curtindo a própria companhia, não se sentem interessantes. E aí, às vezes, querem uma atenção a mais do outro, mas elas mesmas não estão se dando essa atenção. E isso é tão importante dentro dos relacionamentos. Porque muitas vezes também a gente cobra em excesso do outro porque a gente está sentindo falta e a gente acha que o outro quem vai poder suprir aquela carência ou aquela necessidade emocional que a gente tem. Só que, em primeiro lugar, se a gente não se entregar, o outro ele pode fazer de tudo, nunca vai ser o suficiente. Então, hoje, você se considera uma mulher interessante? Você gosta de você? Você gosta da sua própria vida? Se questiona verdadeiramente a respeito disso. Você tem hobbies, você trabalha, você estuda, o que é que você faz? Então procure também se tornar alguém mais interessante, porque o mais natural de ocorrer quando você se torna uma pessoa ainda mais interessante é que o outro vai querer te dar ainda mais atenção. Mas não faça isso apenas com o objetivo de receber do outro, mas faça isso porque vai ser bom para você também e, consequentemente, bom para o relacionamento de vocês. A minha terceira sugestão é que você aceite que você não tem como mudar o comportamento do outro. E se o outro não quiser transformar esse comportamento, você precisará pensar e tomar uma decisão alinhada com o que você quer viver. De repente, buscar uma terapia para você, focar na sua parcela de responsabilidade dentro desse relacionamento e fazer a sua parte e soltar o controle do que o outro faz nesse sentido de uso excessivo do celular, ou pensar em outras alternativas e decisões a depender do seu contexto, a depender do momento que vocês estão vivendo, porque só existe um relacionamento saudável quando as duas pessoas querem. Não tem como você sozinha fazer o relacionamento dar certo. Porque dentro de um relacionamento existe uma dinâmica. E nessa dinâmica, as duas pessoas são responsáveis por essa dinâmica. Não é só você e não é só ele. E se nesse processo você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje e eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!